O trabalho de Kudê em 2023 apresenta algumas diferenças em relação àquele que ele trouxe para o Beira-Rio no ano de 2020 e também algumas diferenças em relação àquilo que a gente viu dele no Galo ainda nesta temporada. Diferenças táticas, diferenças de discurso e de comportamento. E também diferença, uma delas em destaque, na formação da comissão técnica. Lúcio Gonzalez tem sido um pilar importante do vestiário colorado que busca a ascensão no Campeonato Brasileiro e o título da Libertadores da América. A gente fala sobre a importância do ex-craque argentino no ambiente colorado, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Lúcio Gonzalez e sobre algumas diferenças que o trabalho do técnico Eduardo Kudê vem apresentando na temporada de 2023 em comparação àquilo que a gente viu dele no Inter em 2020. É um Kudê 2.0, é um Kudê mudado, diferente, mas um treinador que dentro dessas adaptações tem também uma mudança na comissão técnica, que é exatamente a chegada do Lúcio Gonzalez. Antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito. IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Aliás, com o cupom ADUPLA25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então baixa o aplicativo da Zapay para fazer uma consulta grátis no teu veículo, tá? A gente, depois da vitória do Inter sobre o São Paulo, conversou muito no vestiário sobre a mudança de Kudê em comparação àquilo que ele apresentava em 2020. Por exemplo, eu, na entrevista coletiva, perguntei para ele sobre a evolução tática que o Kudê vem apresentando na movimentação dos laterais. Quando o Kudê estava aqui no Inter em 2020, os laterais dele jogavam de uma forma, espetados em cima, não caíam para dentro porque os meias faziam esse papel por dentro. E o Inter hoje, ele tem uma diferença em relação àquele Inter de 2020, que tinha Moisés e Saravia nas laterais, hoje são René e Bustos. O René, principalmente, é um lateral que cai muito por dentro. E o René e o Kudê soube utilizar isso. O Kudê soube adaptar isso para o seu modelo de jogo. O René, por exemplo, faz o gol da vitória do Internacional caindo quase como um volante. E esse foi o pedido do Kudê no segundo tempo, que o René sustentasse mais por dentro, pelo meio, e desse um apoio para os volantes, e foi ali que saiu o gol da vitória do Internacional, através dessa mudança também tática, também de movimentação do Internacional do técnico Eduardo Kudê. Essa é uma das evoluções que o técnico vem apresentando nesse trabalho de agora, de 2023, em comparação àquilo que a gente conhecia do Eduardo Kudê, em especial em 2020. Não só as adaptações táticas, uma delas, por exemplo, a mudança que ele fez contra o Bolívar em La Paz, colocando 3 zagueiros, mudando o esquema, jogando de forma reativa, algo que 3 anos atrás seria impensável, ver o Kudê mexendo tanto na estrutura básica do seu time. A maneira como ele constrói também o Alan Patrick, que é um segundo atacante, mas depois se desprende e joga quase como um meia, e o Kudê falou sobre isso. Eu dou aos jogadores agora muito mais liberdade, porque entendo que o futebol ele é de proporcionar aos jogadores que eles tomem as melhores decisões. Então, o René muitas vezes sabe o momento de atacar por dentro, o Bustos sabe o momento de atacar por dentro, o Alan Patrick sabe o momento de recuar, e o Kudê se tornou mais flexível, dando mais liberdade para os jogadores executarem esses movimentos. Também é um Kudê diferente do ponto de vista de discurso. Talvez por ter tido fracassos em outros projetos, exatamente por esse temperamento. Mas a gente não vê o Kudê reclamando do grupo, da direção, dando desculpas na derrota. Não, é um Kudê que baixa a cabeça e trabalha, e elogia, joga o seu grupo pra cima. E com isso ele cria um bom ambiente, não só com os jogadores, porque com os jogadores ele sempre teve, mas com outros setores do clube. E uma das principais evoluções e diferenças desse trabalho de Eduardo Kudê precisa ser destacado aqui, que é o seu auxiliar técnico. Kudê mudou o auxiliar técnico. Ariel Brog não pôde vir para Porto Alegre em função
de problemas pessoais e Kudê chama um velho amigo de River Plate, Lúcio Gonzalez, que já havia tido uma experiência no Ceará como auxiliar técnico, inclusive foi técnico interino por lá, e atendeu ao chamado de Eduardo Kudê. Lúcio Gonzalez é hoje um pilar fundamental do vestiário colorado. Primeiro, pela relação que ele tem com os jogadores. É uma relação de proximidade, é uma relação de liderança, e o Lúcio Gonzalez sempre foi um cara muito líder como jogador nos clubes onde ele jogou, mas é um cara que, por toda a experiência de boleiro que ele tem, consegue ter essa aderência ao grupo de jogadores. Quando a gente conversa com atletas até fora do ar, são só elogios ao Lúcio Gonzalez, a figura que ele representa e a tudo que ele traz pro vestiário do Inter. E também ideias e também conversas táticas. Eu vou citar uma. Os bastidores do Inter, o vídeo de bastidor do Inter mostrou, no vestiário contra o Bolívar, uma conversa do Lúcio Gonzalez com o Wanderson. E o Lúcio Gonzalez chamou o Wanderson para explicar exatamente alguns movimentos que o Wanderson precisava fazer naquele jogo, onde o Wanderson atuou quase como um volante e não como um ponta lá na altitude da Bolívia. E o Wanderson foi um dos melhores jogadores em campo, teve uma bela atuação por lá. E foi o Lúcio Gonzalez um dos caras que puxou o Wanderson para dar o toque e instruir ali em relação a algumas movimentações. É um cara que se adaptou ao trabalho de Eduardo Kudê, porque a gente vê nos treinamentos o Lúcio Gonzalez, aquela intensidade, aquela gritaria o tempo todo, ele se aderiu à filosofia de trabalho do Eduardo Kudê, mas agregou muita coisa. Agregou a experiência de um jogador que foi craque enquanto atuou, jogou por seleção argentina por muitos anos, jogou na Europa por muitos anos, e com isso dá um respaldo maior para o jogador. E dá um respaldo maior para a comissão técnica. Uma grande aquisição do Internacional foi Lúcio Gonzalez, que é uma peça importante desse quebra-cabeça do novo Eduardo Kudê, do Eduardo Kudê 2.0, e que está se mostrando uma versão evoluída em relação ao técnico que a gente conheceu em 2020. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!